Paz seja com todos. Eu me chamo Anderson Santana, seja bem-vindo ao meu canal Soldado de Cristo. De pé para a guerra e prostrado aquele que vive e reina. Hoje falaremos da história de Isaac. Quem foi Isaac? Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, é em Isaac que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada de os hebreus que descenderam de Abraão. Isaac foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. O que significa o nome Isaac? O nome Isaac significa riso, aquele que ri, ou ele ri, do hebraico. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Um fato interessante em relação ao significado de Isaque é que quando Deus prometeu a Abraão e a Sara que daria um filho, Abraão sorriu dessa promessa. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu, devido a certa incredulidade. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Abraão já tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara 90. Quando Isaac nasceu, em reconhecimento à promessa da aliança, Isaac foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaac. A próxima referência a Isaac já o mostra subindo o Monte Moriá com seu pai, a história de Isaac e Ismael. No dia do desmame de Isaac, seu irmão, Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus tranquilizou a Abraão, dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaac e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. Muito provavelmente Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. No capítulo 25 de Gênesis encontramos Isaac e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão. Quem foi Isaac? Abraão, Isaac e o sacrifício. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus prova ordenando-lhe que oferecesse seu filho Isaac em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaac no momento do sacrifício, mas segundo o historiador Flávio Joséfo, acredita-se que Isaac tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaac não sabia que iria ser sacrificado. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaac no altar para imolá-lo, porém foi impedido. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O episódio do sacrifício é muito significativo. Além de vários paralelos com a expiação de Cristo, tal ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaac. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer e ordenar
e obedecer a ordem divina de entregar seu filho em holocausto. Mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Está lá em Hebreus 11:19. Quem foi Isaque mais uma vez, mas agora sobre o casamento de Isaque e Rebeca. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis capítulo 24, Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão e assim foi. Algumas pessoas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar juntos sem se casar. Uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador na missão. E naquela época, casamentos arranjados eram comuns. Rebeca não tinha mais pai, portanto seu irmão Labão era o patriarca da família. Ele tinha autoridade religiosa e civil sobre sua casa. Diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta de casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e ao seu irmão. Em Gênesis 24:58, lemos sobre como Rebeca aceitou a união. Por fim, em Gênesis capítulo 24, verso 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão que estava ali no lugar de seu pai, significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaque levou Rebeca para a tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Quem foi Isaque e os seus filhos agora? Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por um filho, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca, e ela engravidou dando à luz aos gêmeos Esaú e Jacó. Quando Isaque tinha 60 anos, mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaque ter a visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaque de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Muito pelo contrário, quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro de seu ventre. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia duas nações e que o mais velho serviria o mais novo. Gênesis capítulo 25-23, pode conferir. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz uma exposição profunda desse relato de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó desde o ventre. E as curiosidades que temos sobre quem foi Isaque. Caráter de Isaque. Isaque era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os postos de Gerá, quando ele cavou ali. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe Sara, de quem sentiu profundamente a morte dela. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque, um homem de fé. Isaque também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus ali capítulo 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Questão da mentira. Isaque repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã, ao invés de dizer que era esposa. No caso de Abraão, isso era uma meia-verdade, porém no caso de Isaque era uma informação inteiramente falsa. Preferência. Isaque nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentam que tal preferência poderia ter sido causada em resposta ao favoritismo de Rebeca por Jacó. Nome. Isaque, diferentemente de seu pai Abraão e de seu filho Jacó, foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou seu nome e Abraão antes de seu nascimento também. A morte. Isaque, ele morreu com a idade de 180 anos. Isso está em Gênesis capítulo 35, verso 28. Essa é a história de Isaque completa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Soldado de Cristo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e vamos continuar de pé em meio à guerra. Em nome de Jesus, deixe o seu like,
e que Deus abençoe a todos.